Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem? Nós estamos iniciando a nossa semana com muito sucesso. A minha aula está sendo gravada em casa, pois eu estou dando revisão online todos os dias para o quinto ano e por isso vocês estão tendo uma aula um pouquinho diferente do cenário que vocês estavam tendo nos últimos dias. Bom, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o módulo 2, né, onde nós trabalhamos com o Brasil rural e com o Brasil urbano, que faz parte aí do nosso país. Bom, são duas áreas bem interessantes e nós vamos falar sobre cada uma delas. Então vamos lá. Nós vamos começar falando sobre o Brasil rural, que é uma fonte de economia muito importante para o Brasil. Vocês já sabem, né, que da parte rural do Brasil vem toda a parte de agricultura que nós consumimos aqui na cidade, que nós podemos chamar de espaço urbano. Os legumes, as verduras, as carnes, os leites e alguns produtos específicos dentro do espaço rural são somente produzidos nele. Por isso, ele é um espaço muito importante para a nossa economia brasileira e também para a nossa sobrevivência. No módulo 2, no espaço rural, nós vimos, né, que com a chegada dos portugueses, o atual território brasileiro deu início ao longo processo de modificação nas paisagens. Nós vimos que com a questão da colonização, a nossa paisagem brasileira foi sendo extremamente modificada, não é verdade? Nós vimos que nós tivemos a exploração do pau-brasil, né, que foi desenvolvida pelos portugueses com a escravização dos índios, e muitas matas foram derrubadas e não repostas. Falei com vocês também que hoje a madeira do pau-brasil ela é considerada um patrimônio, pois ela não pode mais ser retirada da natureza. Ela quase ficou extinta pelo excesso, né, de extração dela, dessa natureza. Depois nós vimos, né, que a Mata Atlântica foi a paisagem mais danificada com a chegada dos portugueses, porque essa exploração de forma desenfreada causou aí grandes danos na natureza. Hoje, vários ambientalistas, várias ONGs lutam para manter ela viva e sem danos. É claro que isso vai demorar anos. Nós sabemos que até hoje ainda ocorre uma exploração muito grande dentro da Mata Atlântica e dentro também da Floresta Amazônica. Por isso, vários grupos ficam observando e tomando conta para que essa exploração não seja mais desenvolvida. Vimos também que a partir de 1530, né, com essa exploração do ambiente, algumas cidades e algumas vilas foram construídas na cidade do Brasil. Os espaços rurais que não tinham moradias acabam ganhando, né, algumas casas, vilas, estabelecimentos, e daí começa-se o povoamento dentro do Brasil. O povoamento do Brasil se deu a partir do espaço rural. Logo depois, esse espaço rural ele foi crescendo, dando início aí ao espaço urbano, que já já nós vamos falar sobre ele. Vimos também que grande parte do território brasileiro pertence aos povos indígenas por direito. Eles estavam aqui antes da chegada dos portugueses. E para manter viva a sua cultura, a sua forma de pensamento, a sua culinária, muitos povos necessitam desse espaço ainda para manter vivo tudo aquilo que eles aprenderam desde o passado que estavam aqui. Algumas ONGs, né, e o governo também protegem esse espaço para que esse espaço não seja vendido, não seja ocupado por outros grupos, para que eles possam manter viva aí a sua formação indígena. Vimos também que muitas pessoas escravizadas trabalhavam nos engenhos, que ficavam dentro do espaço rural. Nos engenhos, nós tivemos a exploração da cana-de-açúcar, que foi aí uma grande rentabilidade para a nossa economia, gerando muito dinheiro
naquela época para os senhores do engenho. Bom, indo para o espaço urbano, nós vamos ver que com o espaço urbano, muitas coisas também aconteceram nessas cidades brasileiras que hoje formam o nosso Brasil. No século XVIII, iniciou-se aí uma grande exploração de minérios e de pedras preciosas na cidade do Brasil. Com isso, essas atividades econômicas da colônia cresceram muito. Daí foram surgindo grandes movimentos e grandes lojas, né, de moradias também, que foram dando origem aí a essa formação da cidade brasileira. Nós sabemos que a mineração ela começou no estado de Minas, né, e até hoje Minas Gerais é um grande ponto, né, de referência histórica para a gente poder entender como se dá esse desenvolvimento da mineração que começou lá no século XVIII. Bom, nós sabemos que as primeiras vilas e cidades do Brasil lá começaram no litoral brasileiro. E depois elas vieram para a cidade crescendo, crescendo, crescendo. Vocês vão ver já já que com a modernização, com a chegada do trem, muitas coisas das ferrovias aumentaram ainda mais essa organização do espaço urbano. Bom, diversos aspectos, né, da vida indígena, eles foram incorporados no nosso cotidiano, na nossa vida urbana. Hoje em dia, nós ainda mantemos vivas algumas culturas, por exemplo, como a contação de história, de lendas, trava-línguas, que vocês viram comigo lá na sexta-feira, na nossa aula ao vivo, onde nós vimos, né, que essa cultura indígena, folclórica, ainda é muito presente no nosso cotidiano. Bom, pessoal, nós sabemos, né, que o espaço urbano ele também tem uma grande importância. Por isso, eu sempre falo para vocês que essa união do espaço urbano com o espaço rural faz um casamento muito perfeito. Por quê? Vocês sabiam que algumas pessoas que também moram no espaço rural necessitam dos serviços do espaço urbano? Médico, lojas, dentistas, né? Para comprar roupas, até mesmo para vender os seus produtos para gerar aí essa renda. Tem uma revisão para vocês, né, que vocês podem copiar no caderno ou xerocar e depois colar essa xerox no caderno sobre esse conteúdo que nós acabamos de falar. Uma boa semana para você, repleta de muito carinho, de muito amor e, claro, muita produção. Um grande beijo.